Agora, vamos falar do técnico do Galo? Porque o Galo tá aí, atrás de treinador, né? Não tá fácil, negociou com o técnico que era do Porto, Martim Anselmo, não deu certo. E Sampaoli voltou à pauta e voltou com tudo, até porque era o desejo da torcida. Se você for olhar nas redes sociais, tá uma loucura a torcida do Galo atrás do Sampaoli. Já tem até uma comunidade nova, que é uma comunidade não, um perfil, que é Bom Dia Sampaoli, o Bom Dia do Sampaoli. Porque ficou a pecha de que ele não dá bom dia, então tá todo mundo dando bom dia pro Sampaoli para ele chegar dando bom dia, bem educado, que ele chegue bem educado. Yara Fantoni, minha amiga, chega trazendo todas as informações do Galo. Tudo bem, querida? Bom dia, boa tarde para você, na verdade, né? Tá muito quente, né? O Sampaoli tá chegando mesmo. Será que você vai trazer uma boa notícia para a torcida do Galo que quer muito treinador? Praticamente fechado, Lu. Faltam detalhes finais em relação a tempo de contrato. Né? Teve realmente uma reunião entre a diretoria, a cúpula do Atlético, com o staff e Sampaoli. Né? Ele tem um interesse, ele quer voltar a trabalhar de uma forma mais rápida, ele vê a estrutura do Atlético como positiva para isso. Existe uma grande pressão da torcida, né, para que isso aconteça, como você disse, e ele paralelamente também conversou com o Hulk e com o Júnior Alonso, inclusive está na coluna que a gente acabou de subir no UOL, que inclusive ele foi fundamental para a vinda do Hulk e também do Alonso. Lembrando que o Sampaoli, ele foi o treinador que montou o elenco do Atlético campeão. O Cuca chega depois, mas quem monta o elenco do Atlético campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil é Jorge Sampaoli. Então existia muito a preocupação, né, dos atletas que até então não trabalharam com o Sampaoli em relação mas ele não é tão bom de grupo. E aí o Júnior Alonso teria dito, né, e a gente viu também ele falando depois do jogo sobre isso, que não tem que vir para ser amigo, tem que vir para trabalhar e ter resultado. Então ele conversou, né, com o Hulk e com o Júnior Alonso, que são atletas que vieram na era Sampaoli. Lembrando também que o Everson, né, que até bateu papo com a gente aqui recentemente no Fala Aí, disse muito sobre o treinador. Falou, olha, eu estava no Santos, ele me levou no Santos. Quando eu estava no Santos, ele sequer conversou comigo. Eu só vim conversar com ele sobre contratação quando eu fui vir para o Atlético. E aí, de fato, ele gosta do trabalho, mas até deixou claro na entrevista, dizendo, o Sampaoli é aquele, te coloca para jogar. Se você não apresenta um bom futebol, ele já te tira e você não tem muita oportunidade. Então, talvez seja um momento em que o Atlético precisava desse cara mais casca grossa, precisava de alguém com autoridade para colocar ordem, porque o Atlético tem compromisso na Copa do Brasil, tomou 2-0 do principal rival, tem altitude na Bolívia, que a gente sabe que não é fácil, então tem duas competições muito importantes e o Campeonato Brasileiro, Lu, está muito abaixo do esperado. Então o trabalho do Sampaoli precisa ser imediato e diante que o Atlético não tem dinheiro para contratar e muito menos tempo para trabalhar, quem conhece mais desse elenco? Jorge Sampaoli. Então, por tudo que eu venho observando, minha opinião também, eu já até tinha falado isso semana passada, é pela escolha do Jorge Sampaoli. Eu tô com a torcida nessa, porque o Atlético vive um momento em que precisa aproveitar essa data FIFA para até que seja 2, 3 treinos a mais, 5 que seja, para aproveitar, porque já vai chegar com decisão e precisa de alguém casca grossa. E o Sampaoli gosta do elenco, gosta do trabalho no Atlético e quer voltar a trabalhar de forma rápida. Agora, Yara, analisando todo esse cenário, foi uma mudança de rota de rumos da diretoria, né? Não era o primeiro nome da diretoria, estava negociando com Martim Anselmi, que foi técnico do Porto. Ele desistiu de vir nesse momento, né? Ficou ali na dúvida, enfim, recuou. E aí o Atlético teve que pensar num novo nome. O Sampaoli já era o queridinho da torcida, né? Já estava ali, a hashtag Sampaoli já estava dominando as redes sociais, mas a própria diretoria já havia descartado este nome anteriormente. O que mudou? Será que foi realmente um apelo popular? É uma diretoria que está governando olhando para a rede social? Você acha que isso teve um peso? Eu acredito que é uma diretoria que quer o apoio, que é o melhor para o clube, né? O próprio Paulo Brax, que é o diretor de futebol, a gente sabe que ele é atleticano, né? Que sempre foi. Então, acho que isso faz uma diferença na hora de você fazer uma escolha e uma negociação. O que a gente sabe é que hoje o Sampaoli é o número 1 e única opção do Atlético. Não existe mais nenhuma outra negociação em andamento. O Atlético está negociando com o Jorge Sampaoli. Então, ele tem o apoio do elenco, o apoio da diretoria, não estaria esperando só um retorno do Atlético em relação, né, a essa questão de tempo de contrato, aqueles ajustes finos, detalhes assim, finais,
para a gente conseguir ter, de fato... O que eu recebi foi assim, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu estou sentindo que vai sair logo isso, porque o Atlético precisa aproveitar, apresentar esse treinador para usar essa data FIFA, para preparar o elenco, para jogar, né, essas decisões de Cruzeiro e Bolívia, porque o Atlético tem que mostrar resultado. Tem que mostrar resultado e realmente não tem tempo a perder. Inclusive, precisa aproveitar essa data FIFA até para treinar o time, né? Para chegar um novo técnico, olhar o elenco, pensar nas adaptações que tem que fazer, no trabalho que tem que fazer, para o time começar a mostrar resultado, não só pela Copa Sul-Americana, mas para tentar reverter um placar muito desfavorável na Copa do Brasil, diante do maior rival. Então tem que ver o que vai conseguir fazer para tirar esse 2-0. E Campeonato Brasileiro, né, minha gente? Você olha a tabela do Atlético é extremamente preocupante, pensando em rebaixamento. Então, é uma preocupação, sim, real que o Atlético tem que ter olhando para o Campeonato Brasileiro. Ano passado foi deixando o brasileiro, escapou na última rodada, né? Então, não pode acontecer isso de novo. PVC, a gente vinha falando sobre Sampaoli nesta semana, como não era o nome da diretoria, né? Como é que você vê essa mudança, que era até uma informação que você trouxe aqui, e é o melhor nome para o Atlético nesse momento? A gente já sabe, né, que o Sampaoli, ele tem questões, essa questão do tratamento não só com o grupo, mas com funcionários também. É um cara que chega e pede um monte de reforço, agora a janela está fechando, mas ele gosta muito de contratações. Então faz um bom trabalho, mas tem todo o pacote Sampaoli que não é simples. Como é que você vê esse técnico se encaixando no Galo? O Sampaoli é um grande técnico, não tenho dúvida que o Sampaoli é um grande técnico. Por que então que não se queria ele no primeiro momento? Porque se sabia que havia um desgaste, que há um desgaste. O Sampaoli chega junto com ele o desgaste. Então, era aqui que estava o problema. Por isso que a gente disse na quinta-feira, informação que se confirmou, que o nome da diretoria não era o Sampaoli, que o Sampaoli não tinha chance no primeiro momento do seu técnico. Por isso foram atrás do Martin Anselmi. Quando o Martin Anselmi desiste, aí vai no nome mais popular, que é o do Sampaoli. Mas já chega sabendo que tem desgaste. Tanto que a diretoria não queria esse desgaste. Mas ele é um grande técnico. Esse é um ponto, chance de fazer dar certo, pela qualidade do trabalho do Sampaoli, é enorme. Só que o Atlético não tem dinheiro. Aí eu vou passar para o ponto 2. Esse episódio em torno do Atlético, e mais os depoimentos que tem vindo, até do Rodrigo Capello, que conversou muito com a diretoria, e o diagnóstico da crise do Atlético, que é de um time que gasta mais do que arrecada, contrata gastando também mais do que vende, e que tem juros de dívidas gigantescos. Então tem uma bola de neve de aumento de dívida. Cara, só tem uma saída para o Atlético nesse cenário, que é voltar para a vocação do Atlético. Quer revelar, formar jogadores, escalar esses jogadores e depois vender esses jogadores. A história do Atlético é de formação de jogadores. Qual é o maior jogador da história do Atlético? Nasceu onde? Qual é o segundo maior? Aí você vai pegar João Leite, Luizinho, Danilo Cerezo. O Atlético precisa voltar a formar jogador. Porque vai ser a única forma de você arrecadar mais com vendas do que com compras. Tem que gastar com compras. E aí fazer o clube arrecadar mais. Então não tem que sair a partir... O Atlético precisa parar de achar um santo milagreiro que hoje atende pelo nome de Jorge Sampaoli e passar a trabalhar para arrecadar mais do que gasta. Santo milagreiro não tem, né, gente? Até porque o problema do clube é muito maior do que isso. Passa pela administração, por uma dívida bilionária, né? Vai muito além disso. Mas falando de campo, Júlio... Sampaoli no Galo. Eu tô olhando pra sua cara aqui, porque semana passada você esteve aqui. Aí você já fez uma careta quando falou de Sampaoli. Ele tá ali, assim... Fala, Júlio. Não, primeiro eu tava pensando muito no que o PVC falou agora, porque eu vou fazer aqui uma... Nossa, o torcedor do Galo vai ficar muito bravo comigo, começando pelas duas aqui que estão à minha esquerda. Mas assim, o torcedor rival vai falar que a vocação do Galo, PVC, era perder campeonato. Né? E o Galo vai ganhar Campeonato Brasileiro a hora que traz o Hulk, vai ganhar Libertadores quando traz o Ronaldinho, quando traz o Jô, quando traz outro tipo de jogador. Então, eu não tô falando que eu acho que a vocação do Galo é perder, mas eu acho que o torcedor deve pensar, mas peraí, nesses nossos tempos aí de revelar jogador, a gente não ganhava nada, ganhava o Campeonato Mineiro.
Entendeu? O Atlético teve 20 anos aí de irrelevância no futebol brasileiro, PVC. Mas não revelando jogador. Não revelando jogador. Eu acho que... Assim, o problema é que a gente está olhando para a história do Brasil como se fosse uma coisa contínua. Não é. E a história do futebol brasileiro não é contínua. Isso. Então, nem a história do Brasil é. Né? Dom Pedro II não foi presidente da República. A gente não consegue nem contar a história de janeiro de 2023. Imagina... Não, tudo bem. Eu estou dizendo o seguinte. Quando o Reinaldo, o Toninho Cerezo, o Éder, Luizinho, o João Leite foram vice-campeões brasileiros 2 vezes, mas, independentemente de terem sido vice-campeões brasileiros 2 vezes, ganharam títulos no momento em que aqueles títulos eram relevantes. Sim. Para a estrutura do futebol brasileiro naquele momento. Não ganharam o título nacional, estou de acordo. Mas o Atlético foi campeão brasileiro e virou gigante com o Renato Humberto Monteiro, Grapete, Vantuíra e Odair. E PVC... Humberto Ramos, Ronaldo Loura, Dario Chão. E PVC, no futebol brasileiro pré-pontos corridos, ou seja, o futebol brasileiro do século passado, nenhum clube chegou a mais semifinais de Campeonato Brasileiro do que o Atlético. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui o Atlético, ele teve seus momentos com os seus jogadores de base que não se transformaram nos maiores momentos da história do clube, que foram esses mais recentes, que foram de outra maneira. Agora, por outro lado, e aí eu acho que você tem razão, por outro lado, é importante encontrar qual é o teu lugar no futebol brasileiro de hoje. E, para mim, o clube que melhor encontrou o seu lugar no futebol brasileiro de hoje foi o Fluminense. Sim, o Fluminense não precisou virar uma SAF e ele fez exatamente o que o PVC falou. Revelar jogador, vender jogador, criar uma situação financeira minimamente aceitável. Eu acho que o Atlético e o Cruzeiro também vivem num universo que é um castelo de areia. E isso que o PVC está falando sobre... que eu não sei se é propriamente reencontrar o DNA, mas encontrar um caminho de formação de jogador e venda de jogador, encontrar um caminho financeiramente saudável, eu acho que é o caminho correto. Ô, Júlio, eu acho que é muito o que a gente viu acontecendo aqui agora no Palmeiras, né? O sucesso do Palmeiras nos últimos anos são o quê? De 3 safras muito boas com o João Paulo, fazendo uma ótima gestão. E o Palmeiras nunca foi clube de base, né, Yara? Hendrick, Estevão aqui agora, mas eu tô falando desde a época lá de Gabriel Veron, de Gabriel Menino, de Patrick. Então são todos jogadores que foram muito bem trabalhados na base. A gente tá vendo o Palmeiras fazer grandes contratações agora, com Andrés Pereira, Paulinho, Vitor Roque, mas o Palmeiras se deu muito bem nos últimos anos, com a base dando resultado, eles vencendo o campeonato com a base atuando em campo e depois vendendo os jogadores. Então, acho que a gente tem muito bem feito o que aconteceu no Palmeiras quando se tem uma leitura da base sendo feita. A gente está vendo o Estevão aqui agora na seleção. No Campeonato Paulista do ano passado, o Estevão ficou no banco, inclusive na final, falando que o Hendrick era a inspiração dele, que um dia sonhava em jogar fora, e um ano depois isso já está acontecendo. Né? Pensando que ele disputava a Copinha de 2024. Então, assim, o Palmeiras conseguiu fazer girar de uma forma tão natural, em que os jogadores foram crescendo, que serve de exemplo para a base do Brasil inteiro. Quando a gente lembra do Atlético, o próprio Savinho, que chegou a ter várias convocações agora na seleção brasileira, o Atlético não explorou o Savinho como poderia. Tanto que eu cheguei a conversar com o jogador, ele falava do salário absurdo que ele tinha ali, que ele foi muito pouco valorizado. Então, acho que tem que revelar, e além de revelar, você tem que valorizar o cara que foi revelado na sua base. E a reformulação da base do Palmeiras vem de uma reestruturação muito profunda, né? Que vem de uma reestruturação financeira, que começa muito antes. A base é parte disso, né? Quase todos esses jogadores chegaram com 14 anos no Palmeiras. O Palmeiras não exatamente pegou os moleques com 6, 7, 8 anos e foi moldando. O que o Palmeiras oferece no mercado hoje, e o João Paulo é o gênio disso, o Palmeiras oferece a melhor estrutura para você trabalhar. Então, você convence a família do jogador e o jogador a vir com 13, 14, 15 anos. Então, é um pouquinho diferente, mas é o que está dando certo hoje. Mas é isso. Eu acho que o Atlético, eu queria deixar o PVC falar, eu acho que o Atlético precisa encontrar esse caminho que não seja considerando lá que o Mecenas vai botar dinheiro. E aí passa pela reestruturação financeira, né? De você sanar dívidas e você ser mais saudável por esse ponto de vista também. O exemplo da base é porque a base gera dinheiro, mas o X da questão precisa gastar menos
do que precisa ganhar, precisa gastar menos do que ganha, precisa gastar menos do que arrecada. É básico. E o Atlético tem uma tradição de revelar jogadores. Então, eu estou propondo a volta dessa tradição de revelar jogadores. Mas pode não ser revelar jogador. O fato é que tem que gastar menos do que arrecada. E aqui é que está o X da questão. E isso é muito curioso que o Atlético tenha. A entrevista do Rafael Menin no sábado foi, para mim, muito traumática, porque o Atlético nasceu com uma SAF que ia ser a única que ia conseguir rivalizar com o Flamengo. E, de repente, a gente está falando de um clube que pode um dia brigar para não cair, no outro dia, eventualmente, pode ser rebaixado, como disse o Rafael Menin no sábado. Agora, aí, dentro desse contexto todo, a gente deu uma volta. Dentro desse contexto todo, para mim, você trazer um cara que nem o Sampaoli não tem nada a ver com fazer isso que o PVC está falando. É você contratar um técnico que já chega descartando jogadores, que já chega pedindo contratações. Pelo menos a janela está fechada. Agora não vai dar muito tempo. Pedindo, reclamando, assim, eu acho que não tem a ver com esse caminho que o PVC está propondo. Vamos acompanhar, né? Vamos ver o que o São Paulo faz esportivamente, como o clube se reestrutura. Yara, querida, obrigada pelas informações, viu? Sempre muito em cima do lance, falando do Galo, e com essa novidade aí a gente vai aguardar. Quem sabe o anúncio seja ainda hoje, né? Com tudo aí muito encaminhado. Quem sabe o São Paulo já é anunciado hoje pela diretoria do Galo. Exatamente. O Atlético quer, o São Paulo tem interesse, a torcida apoia. E, na minha opinião, é o técnico que mais conhece o time para, em curto prazo e precisando de resultado, conseguir alguma coisa. Vamos ficar na torcida para que o melhor aconteça, porque a situação, Lu, tá complicada de falar. Cruzeiro e Galo Mineirão, dia do meu aniversário. Eu não tô pronta para receber esse presente, hein? Esse presente aí, eu falo que eu vou ficar em São Paulo, eu ia comemorar em Minas com a família. Eu falei, mãe, a gente vai comemorar só no final de semana, porque quinta-feira eu quero estar longe. Se você ganhar um presente, vai ser uma surpresa para mim, viu? Porque o trem não tá favorável, não, querida. Beijo, Yara. Beijo. Oi, PVC. Vai lá, PVC. Não estamos ouvindo, PVC. Agora estamos. Começa de novo, PVC. São Paulo perto, o Atlético encaminha, é sempre bom saber que as estradas que trazem São Paulo a São Paulo, Belo Horizonte, tem desvios. Tem atalhos e desvios. Ele vem de Búzios e vem por um caminho que a gente nunca sabe se vai dar no lugar no final. Eu acho que ele pega um desvio e vai para outro lugar. Dando a volta no que eu comecei a falar quando eu estava pensando no PVC, na torcida, eu acho que o torcedor do Atlético, ele foi acostumado mais recentemente a ver um time contratando, ver um clube contratando, botando dinheiro e ganhando, de fato. O Atlético ganha a Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro, compete. Copa do Brasil. Talvez tenha conquistado menos títulos do que poderia, considerando que ele foi o rival do Flamengo e do Palmeiras nos últimos 10 anos, né? E clubes com mais potencial financeiro do que o Atlético foram se perdendo aí nas suas dívidas e decisões tomadas, e o Atlético se posicionou desse jeito. Então, por isso que eu falo, é muito difícil você convencer o torcedor de que o caminho certo vai ser outro e vai ser mais sofrido e vai ser mais demorado. E aí você acaba pegando os atalhos aí que o PVC falou, de Búzios a BH, trazendo o Sampaoli. E eu tenho muitas dúvidas se é a melhor decisão, ainda que o torcedor queira, mas o torcedor é o torcedor. Eu não sei, a Yara falou que o Brax é atleticano, né? Eu não sei se para mim é boa notícia. Eu não sei se eu queria que o dirigente do meu clube fosse um torcedor fervoroso como eu, entendeu? Eu acho que quem tem que tomar conta de clube tem que tomar conta com uma cabeça muito pouco emocional, né? Tem que ser muito menos coração, tem que ser muito mais racional, tem que ser muito mais cabeça. Eu não sei se ter um diretor que seja um torcedor fanático, seja... A Leila, meu amigo, não é torcedora do Palmeiras. E aí você toma decisões melhores, sabe? Vamos ver, né? O que vai rolar, São Paulo chegando, como é que vai ser. Fato é que o Atlético precisa de uma mudança muito mais profunda, né? E falando do ponto de vista administrativo também, porque a dívida está exorbitante, essa é uma grande preocupação.